nuvem no horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Boa noite, irmãos. Hoje é sexta-feira, vamos ver então hoje o capítulo 5 de Apocalipse. Vou ler todo o capítulo hoje, como sugestão de irmãos, para depois comentar algumas passagens mais importantes aqui. É verdade. Então vamos lá. Nem sempre eu posso Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Venho, pois, e tomou um livro da minha mão direita. Venho, pois, e tomou um livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou um livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Agora, o capítulo 4 foi a visão do trono de Deus. Então aqui o versículo 5, agora ele fala sobre um livro que tinha na mão daquele que estava sentado no trono, Deus, né? E que ninguém tinha dignidade de abrir ele, ninguém podia abrir. E João chorou por causa disso, ele ficou triste por causa que ninguém podia abrir aquele livro. Daí ele foi avisado: olha, não chora, que tem alguém que pode abrir, que é o leão da tribo de Judá. Ele foi digno de abrir, né? E aí, o capítulo 4 fala do trono de Deus. O capítulo 5 está falando de um livro, né? Vamos ver que livro seria esse.
Esse livro, então, está contando aqui a revelação, tudo que está por vir está nesse livro. Está falando aqui, vai falar de algo muito importante, né? E ninguém podia abrir e deixou João triste, mas foi achado um digno, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que selo faz? Selo, né, ele fecha uma coisa selada, uma coisa fechada. Esse livro tinha 7 selos. Então, são 7 fechaduras. Cada vez que ele fosse aberto uma fechadura, ou seja, aberto um selo, ia ser revelado algo, tá bem? Então, vamos lá. Aí, de novo, aqui no versículo 6, aparece, né, fala de quem que pegou o livro. Olha, a gente sabe que é Jesus, né? Porque fala do Cordeiro. Olha, versículo 6. Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, Jesus, um cordeiro que foi morto, né? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Já vimos que chifre na Bíblia significa o quê? Poder, alguém poderoso, né? O número 7, ele te torna uma plenitude. Então ele tinha todo o poder, né? Alguém que tinha todo o poder e tinha olhos, ou seja, ele tinha onisciência de todas as coisas, tá? São 7 espíritos que são 7, ele tinha 7 olhos que são os 7 espíritos de Deus, onisciência, tá? Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, da mão de Deus, né? Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, né? E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Interessante, o censo representa a oração. Por quê? Porque essa linguagem figurada. Lembrando que quando a gente conhece um termo, esse termo se repete na Bíblia, né? De novo, ele vai sendo usado várias vezes, né? O incenso, ele tem perfume bom, ele sobe, né? Como a oração, Deus gosta das orações e ela sobe ao trono de Deus, porque Deus está nas alturas, o homem está embaixo na terra, então a oração que chega até Deus, ela sobe, tá? Então o incenso, ele representa oração na linguagem figurada. E, então, esses 24 anciãos entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Né? Aqui, veja bem, aqui está falando então de um novo cântico. Então, esse cântico não existia antes, né? Aqui então estava sendo dada a revelação, né? Para Deus, lembrando, não tem ordem cronológica, né? Está sendo revelada algo que está no Novo Testamento. O quê? Que quando Pedro teve essa revelação também, que nós somos uma nação de sacerdotes, né, para Deus. Então aqui o novo cântico é uma coisa nova, está sendo revelada, né, que o Cordeiro é digno de abrir o livro, porque ele foi morto e com o sangue dele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Uma coisa futura, né? Reinarão no futuro. Estava sendo revelado alguma coisa aqui, né? E um cântico novo, uma coisa nova que estava sendo revelada. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Então agora se juntou aos 4 seres viventes e 24 anciãos, anjos, né? Que eram milhões de milhões e milhares de milhares. Proclamando, versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui, o capítulo 5, ele mostra agora, né, a glória de Deus, um intento de Deus de a ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus, esse cordeiro que foi morto, né, ele foi morto por um propósito muito nobre, de constituir para Deus um reino de sacerdotes de todas as tribos, povos e nações, e fazer eles sacerdotes para Deus e reinar sobre a terra. A primeira coisa que está mostrando aqui, está mostrando um propósito de Deus na redenção do homem. Primeiro, a redenção vem através do sangue de Jesus, do cordeiro que foi morto e ressuscitou. Isso a gente já sabe, essa revelação já sabe. Então, ela ocorreu agora pela primeira vez no céu, essa revelação. Não tinha, é um novo cântico, né? Mas isso a gente já sabe. Sim, nós já sabemos, porque isso já foi revelado. Lembrando que nas profecias não tem ordem cronológica. Então, isso foi revelado para João, João foi lá no céu, o céu estava vendo isso, mas isso já tinha acontecido um pouco, porque Pedro falou um pouco antes, né? O Pedro escreveu o livro dele lá pelo ano 60, e isso foi escrito lá pelo ano 90, né? Então, isso foi escrito aqui por João. João viu isso no céu, que já tinha acontecido, né? O Pedro já tinha tido uma revelação disso, né? Então, aqui nós vamos terminar hoje o capítulo 5, esse que fala da abertura do livro, e agora, então, a partir do capítulo 6 em diante, então vai ser agora a abertura do livro, vai ser as trombetas, né? E quando nós vamos, então, ficar sabendo as coisas que estão para ocorrer. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui, para o capítulo 5, depois veio o capítulo 6, e o 7, que é fundamental para compreender o livro do Apocalipse, é o capítulo 7. Por hoje nós vamos parar por aqui. Deus abençoe a todos e boa noite. Fiquem na paz e na graça do Senhor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá,